Fala galera, tudo bem? Sou Vitor Canezin, guitarrista e produtor musical da banda Geração Metanoia do Ministério de Música e Artes Geral. Nesse vídeo eu vou fazer um passo a passo com algumas dicas de como montar timbres na pedaleira, de como que você pode usar nos cultos e nas lives. Nesse vídeo vai ter 4 timbres, um timbre clean, um timbre um pouco mais saturado, um timbre para bases e um timbre para solo. Vamos lá? Um passo importantíssimo na hora de montar o timbre é entender o seu output, a sua saída. Isso é importante para o seu som. Vamos dar uma olhada aqui na pedaleira como que eu uso isso daí, né? Quando eu estou usando direto na mesa, eu uso nessa configuração line fones, e algumas outras pedaleiras pode estar diferente, ou só fones, ou só line. Vamos dar uma ouvida na sonoridade, comparar isso daí, a importância disso daí. Vamos lá. Sentiu essa diferença que tem de uma configuração para outra? Ah, Vitor, qual que é a melhor? Aí está na sua mão, no seu ouvido, o que você acha melhor. Não tem uma regra. Não tem uma regra. É como você vai se adaptar melhor ao som. Vamos começar agora a montar os timbres. O primeiro timbre que a gente vai ver é o timbre clean. Como que a gente vai começar a fazer? Vamos lá, saindo. Primeiro passo é você entender o que você quer para o som e o que você está utilizando. Preciso da guitarra, legal. Então outro passo que a gente precisa, amplificador. Então eu escolhi um tipo de amplificação. Vamos na parte aqui, amplificação pré-amp. No caso aqui eu estou usando a simulação do Vox AC30. Eu gosto muito desse amplificador, eu acho ele um timbre muito versátil e nas variadas pedaleiras é timbre muito interessante, eu gosto muito dele. Ele tem uma leve saturação, simula muito bem um timbre de um amplificador valvulado, que é no caso desse AC30. Vamos lá. Como que eu uso na configuração, né? A parte de configuração de grave, agudo, isso vai depender do seu som, da sua mão e tudo mais. Como ele é um timbre clean, eu deixo ele com menos ganho, né? Para ele não sujar tanto. Vamos ouvir na outra, né? No outro captador, o captador aqui da ponte. Timbre clean. Ele vai respeitar essa sonoridade da guitarra, né? É muito importante você não sujar muito o seu som, colocar um monte de coisa, colocar pedal de isso aqui, compressor, deixe o timbre mais robusto, mais limpo possível, que você vai conseguir uma sonoridade bem melhor, né? Vamos para o segundo timbre, um timbre crunch, ou seja, um timbre crocante, né? Um timbre mais com uma leve saturação, respeitando as dinâmicas da mão. Mesma configuração eu estou usando aqui, ó. Vamos lá, a configuração que eu estou usando, ó, pré-amplificador ligado, tem o delay aqui ligado. Como que eu controlo esse delay? Eu estou usando aqui um foot switch, onde eu uso no canal A, eu estou usando para ligar e desligar o delay. Apertei o canal A, desligou o delay. Apertei de novo, ligou o delay. O segundo eu uso, o canal B aqui desse foot, eu uso para controlar o tap do delay. Então, ó, vamos deixar ele desligado, ó, sem delay. Com delay. Certo? Agora eu tenho que controlar esse tempo do delay. Isso é muito, muito interessante para o ao vivo. Na contagem da bateria ou no meio da música. Acontece algumas oscilações, né? Então é bem legal você ter esse recurso. Tem algumas pedaleiras que já tem isso, né? Na pedaleira, nos outros pedais. Nesse caso, eu tenho que usar um externo
mas aí isso depende de cada caso. Vamos lá, então vamos entender esse timbre desligado. Vamos para o terceiro timbre aqui, ó. Timbre um pouco mais saturado, é um timbre para base mesmo, né? Mais distorcida. Vamos lá. Olha lá, a mesma configuração, eu estou usando a mesma configuração. Aqui eu acionei, vamos tirar até esse compressor, eu deixo acionado um compressor, ó. Mesma coisa, eu estou usando o mesmo amplificador. É como se eu tivesse o mesmo set, minha guitarra, amplificador, o mesmo amplificador. O que eu mudo? O ganho. Em vez de ficar procurando variados, timbres, porque aí você cria um pouco de característica no seu som, que é bem legal. Vamos lá, eu aumentei aqui o ganho, né? Você vê que o outro estava no 40 e esse já está no 70. Ou seja, ele já dá um pouco mais de saturação no meu timbre. Vamos ouvir. Legal. Vamos dar uma olhada no quarto timbre, o timbre de solo. Vamos lá. O conceito é exatamente o mesmo. Ó, vamos lá. Mesmo amplificador. Não muda o amplificador quando você vai escolher outro timbre. Eu estou usando o mesmo amplificador, mas como que eu crio uma saturação maior? Como que eu crio essa sonoridade lead, né, uma sonoridade solo? O que eu estou usando aqui? Eu uso um outro pedal para empurrar, um pedal de distorção, você pode escolher. Tem alguns pedais que são clássicos em várias pedaleiras, que é o Tube Screamer, que às vezes está TS em alguns outros. Tem o Boss Overdrive, ou algum pedal, como você achar o som. Eu estou usando aqui como empurrar. Pensa assim, quanto menos timbre tiver aqui na pedaleira, melhor vai ser o seu som. Ou seja, mais limpo ele vai estar, né? Vamos lá, o que eu estou usando aqui? Estou usando um timbre que é exclusivo da Boss, que é o Adaptive Distortion. Ele também tem esse pedal separado, né? Mas aqui tem várias opções, né? Eu posso usar aqui o Blues Overdrive, o OD1, simulações assim, o Tube Screamer. São coisas que vai encontrar em várias pedaleiras. Eu gosto da Adaptive Distortion. Você pode, vamos dar uma ouvida aqui. Ele está com algumas outras coisas, ele tem um pouco de delay, um pouco de reverb, eu coloco um delay pan também. Vamos ouvir aqui, ó. Respeitando esse timbre, vamos lá. Se eu aumentar, ó, vou desligar aqui o pedal de overdrive, ó. Vamos ligar. Viu como ele já deu uma empurrada no som? Morreu, né, o som, ele não tem esse sustain, né? Então você viu como é muito importante, tem pouca coisa para aquele zumbido de um monte de coisa ligada, alto ganho. Uma dica muito importante, não combine pedal de alto ganho, por exemplo, um Metal Zone com ampli de alto ganho. Você vai ter o som sujo, não vai ter definição nas suas notas, né? Por isso que às vezes não encontra um timbre e ele some. Aí você vai lá, aumenta o volume da pedaleira e não é volume, é timbre. É como você vai configurar também isso daí, né? Como que eu estou usando esse delay? Estou usando aqui um pedal de delay mesmo, estou usando um sistema, um delay analógico. Onde que eu dou esse pan? Eu uso um sub-delay, eu uso um outro delay para trabalhar esse paneamento, né? Ó. Você vê ele brincando no fone aqui no canal LR, ó. Só o delay agora. Essa cauda das saídas, né? O seu timbre ficar mais emocionante e tudo mais. Vamos
para o timbre que eu usei no começo. É um timbre muito utilizado, timbre com delay, né? Brincando nos canais. Vou abrir aqui como que eu estou usando aqui. Olha lá, o mesmo conceito, o mesmo amplificador, onde você cria uma identidade sonora. Isso eu acho imprescindível, né? Você ficar misturando muito timbre, tá na sua mão, na mão do músico, mas você não cria, muda muito. Se você tem uma guitarra, o que pode mudar é a guitarra. Eu estou usando uma Telecaster, se eu colocar aqui uma Les Paul, vai mudar a sonoridade. Então é outra configuração. Mas você usando o mesmo amplificador, você vai mudar aqui configuração de grave, agudo e tudo mais, né? Aqui, todas as pedaleiras, principalmente essas mais atuais, ela tem muito recurso na parte, assim, outras coisas, onde a gente não tá, até pelo tempo do vídeo, para a gente não se estender muito aqui, mas ela tem tipo de simulação, de microfone e tudo mais, né? A pedaleira é para você ter o seu timbre pronto. Pegou esse timbre, plugou, tocou. Diferente de quando está usando pedal, onde você tem amplificador, tem a diferença, tudo mais, aqui você já tem tudo na mão, né? Vamos lá, vamos abrir aqui o timbre, que eu usei no começo aí do vídeo. Como passei o mesmo amplificador, como que eu estou usando aqui? Esse pedal de equalizador eu uso para tirar aqueles graves indesejados que ficam na guitarra, né? Vamos lá. Delay, como que eu estou usando delay? Eu estou usando um Dual LR, justamente para a gente trabalhar esse caminho dos lados aí. Mesma coisa, eu estou usando um subdelay, um outro delay para trabalhar também a repetição. Onde é importante, mais um, vamos abrir aqui, ó. Estou usando esse é um pedal exclusivo da Boss a partir da GT100, perdão, que já tem, é o Tera Echo, né? Ele tem também pedal separado e tal. Eu gosto muito dessa sonoridade, a cauda que ele dá, né, pro timbre. Essa brincadeira que tem. Vou deixar o bypass aqui, ó. Vamos deixar sem nada. Ó. Como que a gente vai tocar? Com delay. Como que eu tô tocando aqui? Você só toca uma nota, você deixa o delay fazer o trabalho dele, não faz tudo na mão. Olha minha mão direita aqui. Tá, 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 tá. Ó. Então uma coisa que a gente tem aqui para resumir tudo, uma coisa importante, menos é mais. Com tudo que a gente tem que pensar na hora de tocar, não adianta ficar inventando muita coisa, pensar mais reduzido. Então, escolha o seu amplificador, qual é o sistema que você está usando. Então, resumindo, como que a gente pode montar o som? Primeiro passo, você tem que escolher a sua saída, o seu output. O que você está usando? É amplificador? Eu estou usando no input do amplificador? Eu estou usando no send return do amplificador? Eu estou usando direto na mesa essa pedaleira? Achou isso daí? Segundo passo, para você já montar o timbre, escolher o seu tipo de amplificação. Isso tem variado na pedaleira, então você pode colocar. A dica é, usa um e vai trabalhando a saturação dele. O outro caminho, usa para usar um timbre de solo, né? Não usa a saturação de alto ganho do amplificador que você pode sujar.
deixa o mesmo amplificador do seu timbre de base e coloca um pedal de overdrive para empurrar aquele som, sempre antes do amplificador, não depois da saída do amplificador. Eles estão dependendo da pedaleira, mas sempre pro lado esquerdo, né? Ele vai sempre seguir o caminho, né, de como se você estivesse usando uns pedais analógicos. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos relembrar o equipamento aqui que eu estou usando. Estou usando uma guitarra Telecaster com captação single. Estou usando a pedaleira GT001, que é uma GT100, mas é mais compacta. Estou usando um FS6, que é um foot switch da Boss. Eu uso ele só para controlar, ligar e desligar um efeito. Você viu que eu coloco em todos os timbres a mesma configuração, o mesmo amplificador e eu uso para o mesmo sistema. O delay, o canal A para acionar e desligar o delay, e o canal B para o tap do delay, né, para contagem. Muito obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Espero que esse conteúdo seja muito relevante para o seu culto, para sua live, para como você for usar. Muito obrigado mesmo. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre capotraste, a utilização do capotraste. Você já ficou perdido na hora de usar o capotraste no violão? Você não sabe se colocar na primeira, na terceira? Por que coloca na terceira casa? Onde que eu vou usar? Mudou de tom, o que que eu faço? Assiste o próximo vídeo. Próximo Pausa Técnica. A gente se vê por lá. Até mais.